Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, nós nos encontramos aqui em nome de nossa Escola Jesus Cristo para um encontro de estudo e para prepararmos os nossos pensamentos para a oração inicial. Nós vamos ler um texto do livro de respostas psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, e que se intitula A Escolha é Nossa. Pensamento é vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, de amor e de infinita bondade, nós agradecemos pela oportunidade santa de nos reunirmos em nossa Escola Jesus Cristo, pelo pensamento, pelo coração, nas lembranças amorosas que ela nos traz. E te rogamos, Senhor, que o estudo desta tarde nos ajude a atuarmos mais concretamente nas mudanças e transformações de nossas vidas. Que nós saibamos escolher melhor para, produzindo frutos melhores, aproveitarmos com propriedade as oportunidades que esta encarnação nos oferece. Que as tuas bênçãos permaneçam conosco, oferecendo-nos, Senhor, os recursos necessários ao nosso entendimento deste estudo, desta reflexão que faremos em teu nome. Com a tua permissão, com a permissão dos nossos amigos e benfeitores espirituais, iniciamos assim o estudo desta tarde. Que assim seja. Meus irmãos, nós estamos hoje buscando refletir sobre uma mensagem de Emmanuel que está no livro Bênçãos de Paz, também psicografado pelo nosso Chico Xavier, e que traz para nós uma série de assertivas que nos fazem meditar sobre as nossas atitudes, as nossas escolhas ao longo de nossas vidas. É uma mensagem muito intensa em informações e vai nos fazer refletir sobre a dualidade que existe em nós. Nós vivemos essa dualidade desde o momento em que começamos a pensar e desde o momento em que nós começamos a desenvolver a nossa capacidade de discernir. Então, o discernimento é que nos dá a condição ou não de fazer boas escolhas. Conforme discernimos, escolhemos. E estes opostos que muitas vezes se impõem à nossa vida e às vezes até nos abatem, são opostos que estão desafiando frequentemente a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Essa consciência que deve escolher o que é melhor em detrimento daquilo que pode ser prejudicial ou pode nos trazer conflitos, nos trazer problemas espirituais. Essa mensagem de Emmanuel, que leremos e estudaremos nesta tarde, vai se construir em torno de diversas situações que resultam em maior ou menor proporção das escolhas que nós fizermos na nossa vida. Então vamos ler a mensagem para, em seguida,
fazermos uma breve análise dela. Intitula-se Menos e Mais. Quanto menos trabalho, mais preguiça. Quanto menos esforço, mais estagnação. Quanto menos direito, mais insegurança. Quanto menos serviço, mais penúria. Quanto menos fé, mais desconfiança. Quanto menos caridade, mais aspereza. Quanto menos entendimento, mais perturbação. Quanto menos bondade, mais intolerância. Quanto menos diligência, mais necessidade. Quanto menos simpatia, mais obstáculos. Quanto mais fizeres pelos outros, mais receberás do próximo em teu benefício. Quanto mais auxiliares, mais serás auxiliado. Quanto mais aprenderes, mais saberás. Quanto mais te aplicares ao bem, mais o bem te glorificará o caminho. Quanto mais te consagrares ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza te coroarão. Quanto mais te dedicares ao plantio da fé pela compreensão de nossa insignificância à frente do Senhor, mais a fé brilhará em tua fronte. Quanto mais sacrifício puderes suportar, mais alta ser-te-á a própria sublimação. Quanto mais te humilhares buscando a posição do fiel servidor da divina bondade, mais engrandecido te farás diante da lei. Quanto mais suportares as faltas alheias, usando a paciência e a afabilidade, mais amor conquistarás naqueles que te observam e seguem. Quanto mais souberes perder nas ilusões da terra, rendendo culto diário à reta consciência, mais lucrarás na imortalidade vitoriosa. Recordemos o ensinamento do Cristo: ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. E aumentando a nossa boa vontade no trabalho que o Senhor nos concede para as horas de cada dia, estejamos convictos de que mais seguramente avançaremos no rumo de nossa própria libertação. Essa é a mensagem de Emmanuel na íntegra. E nós vamos observar, meus irmãos, que já no título, Emmanuel usa algumas palavras, menos e mais, que constituem no decorrer do texto expressões que indicam proporção. E é no contexto das nossas escolhas que essas palavras vão se situar, produzindo os efeitos positivos ou negativos, como nós podemos ver no todo da mensagem. Então vamos observar a mensagem e aquilo que dela pode ser extraído para o nosso crescimento espiritual. Então a gente pode dividir esse texto talvez em 3 partes, né? A primeira parte vai apresentar um conjunto de constatações aplicáveis à maioria de nós e demonstrativas de que a menor proporção que damos a algo positivo gera mais situações e estados negativos. Então nós estamos nesta parte avaliando aquilo que fazemos de menos, que geram mais coisas, mais situações, mais problemas na mesma proporção ou na maior proporção. Então, a menor proporção que nós damos a algumas situações que são positivas geram estados negativos em maior proporção. Então, vamos ver quais são essas ações. Quanto menos trabalho, mais preguiça. Eu gostaria de dizer que
Eu fui selecionando, não na ordem que Emmanuel colocou, mas para um efeito didático, para o nosso entendimento. Aqueles que estavam mais ou menos dentro do mesmo sentido, nós fomos reunindo. Nós lemos a mensagem inicial na íntegra e agora nós vamos selecionar esses aspectos dentro de uma proposta mais didática para o nosso entendimento. Então, quanto menos trabalho, mais preguiça. Quanto menos esforço, mais estagnação. Meus irmãos, o trabalho é uma ação produtiva. É uma ação que pede de nós um movimento que seja produtivo. Então, se nós não trabalharmos, se nós não nos movimentarmos, as nossas articulações físicas e espirituais vão se enrijecendo, vão se atrofiando, vão sofrendo, né, com aquela falta de movimentação. Então, nós vamos perdendo essas funções e podemos até chegar a uma paralisia, não só física quanto espiritual, porque nós também podemos nos paralisar espiritualmente. Então, se nós não trabalhamos, não nos movimentamos, não produzimos de forma útil, nós estamos enferrujando as nossas articulações. Então, Emmanuel nos diz, quanto menos trabalho, mais preguiça. Então, se nós estamos enferrujando, nós estamos trazendo para a nossa alma ou para o nosso corpo uma ferrugem que corrói, uma ferrugem que destrói. E nós não estamos nesta máquina humana, que é o nosso corpo, para enferrujá-lo, porque ele nos serve de instrumento para a nossa alma. O espírito precisa do corpo neste mundo para produzir espiritualmente, para crescer espiritualmente. Então a preguiça é uma ferrugem que vai nos corroendo, é um elemento corrosivo e ela chega quando nós nos damos o direito de não trabalhar. Quando o trabalho é uma ação importante na nossa vida, porque desenvolve as nossas potencialidades. Portanto, quanto menos esforço, mais estagnação. Para trabalhar, nós precisamos nos esforçar. Para fazer qualquer coisa produtiva, nós precisamos de esforço. Mas se nós não nos esforçamos, nós vamos estagnando, nós vamos paralisando. Já vimos uma água estagnada? Uma água estagnada é uma água que fica poluída. Fica à mercê dos vermes, dos germes, de todos os elementos que são nocivos à saúde. Então, se nossa alma fica estagnada, nós estamos paralisados e abrindo portas para elementos nocivos à nossa espiritualidade. Se o nosso corpo está estagnado, sem esforço algum, nós estamos também determinando doenças para ele, possibilitando a entrada de doenças para ele. Quanto menos direito, mais insegurança. Nós temos ouvido, principalmente nesses últimos tempos, o pedido, né, de respeito aos direitos, né, os deveres que todos temos que ter, mas os direitos que não estão sendo respeitados por muitos. Então, o direito é um poder legítimo, é uma prerrogativa. Os direitos nos asseguram situações que são essenciais à vida. Então, se nós não temos direito a nada ou a quase nada, a nossa vida fica insegura. Nós vivemos diante de incertezas por causa da ausência de garantias. Então, quanto menos direito, mais insegurança. Quanto menos serviço, mais penúria. Quanto menos diligência, mais necessidade. Servir é diferente de trabalhar. Servir vai além do trabalho. Quem serve, serve de uma forma voluntária. Embora
o ato de servir inicialmente tenha vindo dessa noção de ser servo, de ser escravo, né? Hoje, quando nós nos dispomos a servir, nós estamos nos dispondo a servir voluntariamente. Então, o serviço é realizar algo pelo outro sem interesse, sem cobranças. O trabalho, às vezes, pede a sua remuneração material, mas o serviço não exige, não cobra, apenas serve. Aquele que aceita o serviço apenas serve. Então, quanto menos serviço, mais penúria. São poucos os que se predispõem a servir. E por esta razão, nós vemos que a penúria cresce, a miséria cresce, a pobreza extrema cresce. Então é preciso que nós consideremos essa necessidade, porque muitos aguardam esse nosso esforço próprio, essa nossa disponibilidade ao serviço desinteressado no bem. Se nós não nos dispusermos, quanto menos nos dispusermos, mais crescerão as necessidades no mundo. Porque nem sempre nós temos essa diligência, essa presteza, essa rapidez no atendimento às necessidades do outro. Então, Emmanuel nos adverte, quanto menos fizermos isso, mais problemas nesse sentido existirão. Quanto menos fé, mais desconfiança. A fé, meus irmãos, é que nos traz a confiança no caminho da vida. A fé nos aclara, nos aponta rumos. A fé nos ajuda na orientação que precisamos ter. Então, se nós não temos fé, nós ficamos desconfiados de tudo. Nós não acreditamos em nada. Então, quanto menos fé, mais desconfiança. Quanto menos caridade, mais aspereza. Quanto menos bondade, mais intolerância. Quanto menos simpatia, mais obstáculos. Caridade, bondade e simpatia. Movimentos amorosos e gentis. Porque a caridade movimenta o sentimento do amor para se expressar. A bondade é o bem em ação. E a simpatia, como diz o poeta, é quase amor. A simpatia é essa abertura para o outro. É essa possibilidade de estar junto, abrindo as portas para as relações. Quem é simpático está junto ao outro com amorosidade. Então, caridade, bondade e simpatia são movimentos que geram beleza, porque vem na sua raiz do amor, da afetividade, do desejo de se expressar no bem. Então, quem tem menos caridade, menos bondade, menos simpatia, vai gerar situações de rudeza, situações de aspereza, de indelicadeza. Quanto menos caridade, menos bondade e menos simpatia nós tivermos, nós vamos criando obstáculos e muitas vezes difíceis de serem transpostos, porque a rudeza, a indelicadeza, a antipatia afasta os nossos irmãos. Então nós precisamos compreender a importância de desenvolvermos em nós esses posicionamentos que são de amor, de abertura ao que é bom. Então, quanto menos caridade, mais aspereza. Quanto menos bondade, mais intolerância. Por que a intolerância está graçando no nosso mundo? Com tantas campanhas, com tanto conhecimento que nós temos. Por que a intolerância cresce? Porque nós estamos abandonando o nosso sentido de humanidade. Nós somos humanos, nós precisamos ser empáticos. E é por falta de empatia, por falta de respeito,
por falta de amorosidade, é que nós estamos ficando intolerantes uns com os outros, desrespeitando os direitos dos outros, desrespeitando as opiniões que os outros têm. Nós precisamos rever as nossas posturas, rever os nossos valores, porque temos nos perdido desta essência de todos nós. Quanto menos entendimento, mais perturbação. Porque o entendimento aclara, o entendimento ilumina, facilita a criação de um acordo, de um consenso. E quando isso não existe, o que ocorre é desequilíbrio, é perturbação. Tudo que está fora, de um eixo se desequilibra. Se nós estamos em desentendimento constantemente, nós estamos em processo de perturbação, em processo de desequilíbrio, ou seja, estamos anormais. Precisamos voltar ao eixo, voltar ao equilíbrio. Essa é a primeira parte, recuperando, a nossa informação. É aquela parte que apresenta várias constatações que são muito aplicáveis a nós. Muitos de nós estamos inseridos nessas situações, trabalhamos de menos, somos mais preguiçosos, não somos tão esforçados, muitas vezes não temos pressa para fazer o bem, não somos muitas vezes caridosos, simpáticos. Então, essas afirmações são afirmações que se aplicam a nós, muitas vezes, na maioria das vezes. E indicam a proporção que nós damos a algo que é positivo e que vai gerar mais situações em estados negativos. Então, nós damos uma proporção pequena a algo que deveria ser maior e geramos algo como consequência que não é tão positivo, ou melhor, é negativo. Então, essa proporção não está adequada. Nós não podemos ser menos caridosos, nós não podemos ser menos esforçados, menos compreensivos. Nós temos que desenvolver isso numa proporção maior. E é isso que Emmanuel vai nos mostrar na segunda parte, quando ele já vai apresentar a nós várias constatações positivas que resultam espiritualmente em algo proporcionalmente maior. Então, a matemática da lei divina é uma matemática que diz que mais coisas boas que nós realizamos multiplica-se em mais coisas boas ainda. Então, multiplicam-se as bênçãos. Se nós fazemos mais com o nosso esforço, o bem se multiplica em maior quantidade, em maior proporção. Essa é a grande matemática de Deus. Então, ele diz na segunda parte: quanto mais fizeres pelos outros, mais receberás do próximo em teu benefício. Quanto mais auxiliares, mais serás auxiliado. Quanto mais te aplicares ao bem, mais o bem te glorificará o caminho. O bem feito ao outro multiplica-se em bênçãos para quem o pratica. É o bem gerando o bem. É o bem multiplicando-se em bondade. Por isso que é importante nós nos esforçarmos neste exercício. Por isso que nós precisamos ser aplicados na sua execução. Porque o bem é um exercício diário, é um exercício permanente. Mas para fazermos, nós precisamos reconhecê-lo como bem, como algo necessário, como algo que faz parte da nossa essência, porque somos filhos de Deus. Não estaremos bem equilibrados se ficarmos distanciados deste caminho.
O que pode ocorrer é que nós, ao nos distanciarmos, durante um tempo, tenhamos um conforto passageiro, mas com o passar dele, estaremos nos sentindo vazios, desequilibrados, infelizes e retornaremos mais cedo ou mais tarde ao caminho que deixamos. Quanto mais aprenderes, mais saberás. Notem, meus irmãos, que ele usa dois verbos, aprender e saber. Aprender é a capacidade de adquirir algum tipo de conhecimento. Aprender é a predisposição. Todos nós podemos aprender alguma coisa, buscar este conhecimento, mas saber é já ter esse conhecimento adquirido. Então, nós aprendemos para saber. Nós buscamos o conhecimento para tê-lo dentro de nós, como algo já intrínseco. Então, veja bem, esse conhecimento é o resultado da busca do aprendizado. Então, ele diz, quanto mais aprenderes, mais saberás. Então, nós precisamos entender que a busca do aprendizado vai gerar em nós uma bagagem de conhecimento importante para nós observarmos o mundo, as situações, para alargarmos a nossa visão sobre os fatos, sobre as situações todas. Então, quanto mais aprenderes, mais saberás. Nós precisamos aprender. Nós precisamos conhecer para saber. Às vezes, é assim que nós fazemos as nossas escolhas, pelo que nós já conhecemos, pelo que nós já adquirimos de conhecimento. Então, é importante este caminho do aprendizado. Quanto mais te consagrares ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza te coroarão. Consagrar-se ao dever. O que é se consagrar ao dever? Dever é um conjunto de obrigações que nós temos. Quando nós dissemos, esse é o meu dever, quer dizer, nós nos sentimos na obrigação de realizar aquilo. Então, consagrar-se ao dever é tornar o dever sagrado, é dar um caráter sagrado a ele. Será que essa é a nossa posição em relação aos deveres que temos, meus irmãos? Cabe aqui uma pausa para nós refletirmos. Como temos encarado os nossos deveres? Como algo sagrado? É assim que nós temos visto os deveres que temos na vida? Então, que nós possamos refletir para entender o que Emmanuel nos diz. Porque quanto mais nos consagrarmos ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza teremos. Respeito porque, pela nossa ação, nós próprios, na nossa consciência, estaremos tranquilos e nos sentiremos respeitáveis. Pode ser até que alguém, na sua inconsequência ou na sua falta de sensibilidade, não reconheça o nosso esforço no cumprimento do dever. E isso é muito comum. Mas o que nos cabe é guardar na nossa consciência a clareza de que fizemos o que tinha que ser feito. Então, é na nossa consciência que nós encontramos as respostas para nós. Não é na atitude do outro, no julgamento do outro, na opinião que ele emite sobre nós, mas é na nossa consciência que está a resposta para todas as nossas dificuldades. Quanto mais te dedicares ao plantio da fé pela compreensão de nossa insignificância à frente do Senhor, mais a fé brilhará em tua fronte. A fé gera mais fé ainda. A fé produz mais
mais fé. Por quê? Porque ela vai iluminar as sombras das nossas dúvidas. Quando nós temos fé, nós perseveramos, nós ganhamos convicção sobre as situações, sobre as nossas crenças, e ela vai nos aclarando, vai iluminando a nossa vida. Nos dá a dimensão da nossa pequenez espiritual, porque nós estamos diante de Deus, da grandeza divina, então nós sabemos que somos pequenos ainda, mas que somos fortalecidos por esse amor que é de Deus, nosso Pai. Quanto mais sacrifício puderes suportar, mais alta ser-te-á a própria sublimação. Quanto mais humilhares, quanto mais te humilhares, buscando a posição do fiel servidor da divina bondade, mais engrandecido te farás diante da lei. Então, sacrifício e humildade. O sacrifício é uma privação, às vezes voluntária, né? Às vezes imposta, mas é sempre uma privação. E a humildade é aquela consciência das nossas próprias limitações. Quando nós tivermos sacrifício, fizermos o sacrifício ou tivermos condições de suportar o sacrifício, mais evoluiremos, mais sublimaremos as nossas tendências. E quanto mais humildes nós formos, ou seja, mais conscientes da nossa limitação, mais ainda nós conseguiremos nos sentir em harmonia com a lei de Deus. Então, são elementos que cada vez mais vão ampliando as nossas possibilidades. Notem, meus irmãos, que essas são proporções de aumento nas nossas possibilidades espirituais. Quanto mais suportares as faltas alheias, usando a paciência e a afabilidade, mais amor conquistarás naqueles que te observam e seguem. Não julgar os erros do próximo, não nos sentirmos pessoas com a capacidade de dizer isto ou aquilo sobre o outro, porque nós precisamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Não julgueis para não serdes julgados, porque na mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então nós precisamos ser pacientes com o erro das pessoas. Pacientes, porque também nós somos pessoas que erram. E se nós erramos, por que sermos impacientes com os outros quando queremos que nos momentos de erro também tenhamos a compreensão alheia? Então, precisamos ser pacientes, ser gentis com aqueles que erram. Precisa realmente ser avaliado, né? Ser de alguma forma deixado de lado, mas o erro das pessoas, as pessoas que erram, merecem o nosso cuidado, a nossa gentileza, não merecem que as julguemos. Então nós precisamos ter esse olhar mais amável, mais paciente, porque esta atitude vai conquistar o respeito das pessoas, vai ser olhada com mais beleza pelas pessoas. Então o respeito e a estima vão chegar para nós porque nós estamos sendo observados. As nossas atitudes, principalmente nós hoje que já somos pessoas que buscam o Evangelho, que buscam o esclarecimento da doutrina espírita, nós somos observados nas nossas atitudes, nas nossas reações. E conforme reagimos, conforme falamos, conforme somos, nós vamos sendo observados e respeitados ou não. Essa é uma atitude que nos cabe cuidar, né? Nós precisamos cuidar desta atitude. Quanto mais souberes perder nas ilusões da terra, rendendo culto diário à reta consciência,
mais lucrarás na imortalidade vitoriosa. Então, de modo consciente, nós precisamos nos desapegar das ilusões deste mundo, porque este mundo é passageiro. Ele é um mundo material que não é o nosso destino final. Nós estamos aqui de passagem e, embora ele apresente situações, possibilidades, não podemos nos apegar a elas porque estaremos iludidos, já que teremos que retornar à pátria espiritual um dia. Então, nos desapegarmos dessas ilusões terrenas, compreendendo que a materialidade é passageira, só permanecerá aquilo que é eterno. Então, essa consciência reta, né, no dever cumprido, nas propostas espirituais para as quais nós estamos aqui, essa consciência vai nos ajudar a avançar, a progredir moral e espiritualmente. E na parte 3, finalmente, ele vai concluir para nós com uma orientação de Jesus, mostrando que quanto mais nós fizermos coisas boas, quanto mais nós agirmos no bem, quanto mais nós nos preocuparmos em sermos amáveis, simpáticos, amorosos, compreensivos e pacientes, mais abertura de crescimento espiritual nós teremos. É esta a matemática divina. Nos dá muito mais, muito nos será acrescentado quando nós nos propusermos a avançar, a melhorar espiritualmente. Então ele diz assim: recordemos o ensinamento do Cristo, ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. E aumentando a nossa boa vontade no trabalho que o Senhor nos concede para as horas de cada dia, estejamos convictos de que mais seguramente avançaremos no rumo de nossa própria libertação. Ele começa com um verbo: recordemos. Recordemos o ensinamento do Cristo. Recordar, meus irmãos, é trazer de novo ao nosso coração. Porque já estava, de alguma forma, ali. Já estava no nosso conhecimento. Mas nós precisamos trazer para o nosso coração de novo, recordar sempre, reposicionar as instruções evangélicas, as instruções do Cristo no nosso coração. Porque é no coração que ele pode produzir com o sentimento, né? Com a espiritualidade apurada, ele pode produzir frutos de luz, de amor, de crescimento espiritual. Então, recordemos esse ensinamento, quer dizer, tragamos para o nosso coração de novo: ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. Ele nos convida a fazer com isto, né, um reposicionamento das palavras de Jesus na nossa vida, na nossa prática, né? Porque, embora nós já conheçamos os ensinamentos do Cristo, será que nós já temos esses ensinamentos em nossos corações? Será que ele já tem uma posição digna dentro dos nossos corações? Como parte da nossa bagagem adquirida pela nossa prática diária? Será que nós estamos com uma bagagem já adquirida em função dos ensinamentos do Cristo na nossa prática diária? É um questionamento que é muito importante que façamos a nós. Então, a boa vontade é a ferramenta que Emmanuel nos indica como a ferramenta indispensável para todos nós que desejamos aproveitar as concessões de Deus à nossa vida.
no trabalho diário. Para quê? Para podermos avançar espiritualmente, para podermos crescer espiritualmente. Então, meus irmãos, para concluir o nosso estudo, é importante pensarmos, como nos disse Emmanuel lá na mensagem inicial preparatória da nossa oração, é importante nós pensarmos que a vida é criação, que a semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Nós estamos agindo o tempo inteiro. Nós estamos selecionando sementes para o plantio. E, de acordo com a nossa escolha, o fruto será bom ou não, na proporção em que plantarmos, como nos diz Emmanuel. Se fizermos menos, o que seria necessário fazer, mais consequências negativas nós teremos. Mas se fizermos mais, tudo aquilo de positivo, de bom que temos aprendido com Cristo, mais ainda, mais facilidades, mais possibilidades, mais oportunidades nos serão dadas por Ele para que possamos avançar espiritualmente. Toda semente produz. A escolha é nossa. Que saibamos escolher com Cristo, para que a nossa vida frutifique em bênçãos de paz e de crescimento espiritual. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que as tuas bênçãos nos acompanhem neste dia, em nossos corações, fortalecidos pelos ensinamentos de nosso querido Emmanuel nesta tarde. Que saibamos escolher bem as sementes para a produção espiritual de que necessitamos. Que saibamos, Senhor, ouvir as tuas palavras, recordando-as diariamente. E que possamos, com a boa vontade, realizar a nossa parte para o nosso crescimento e para o crescimento deste planeta. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, agradecendo aos nossos amigos espirituais da nossa escola, damos por encerrado o estudo desta tarde. Que assim seja.